A senhora ia dar aula onde? Lá no Itaim, São Miguel. Grávida. Depois de ir lá na roça, hein? Aonde? Eu vim de Franca em 1951, em dezembro. Em 52, no primeiro mês, eu arrumei emprego para dar orientadora de leitura no SESI. Orientadora de leitura. E a mulher do Pinho e o Pinho falaram, vamos arrumar um jeito da Nélis trabalhar. Aí telefonei para Maria Morales, que morava já aqui em São Paulo, que ela trabalhava no SESI. Ela falou, pode, venha que eu vou com você lá. E marcamos lá, naquele palácio Palácio do Trabalho que tem ali perto da Praça da Sé. E eles falaram para mim, apresente amanhã um plano de aula. E eu fiz o meu plano, na mesma hora eu fui aceita, na mesma hora. E trabalhei 5 anos no SESI, sendo orientadora de leitura. Porque eu orientava, eu conversava, tudo. E nessa migração que veio nessa época, os italianos, outros italianos para ser engenheiros e coisa aqui, eles se hospedavam na Moca. E a minha escola era no 2000 e pouco da Moca, na igreja, que era subterrânea. Ela era igreja do chão para baixo. Né? Agora dizem que é uma igreja inteira, mas era do chão para baixo. E era essa igreja, eu dava aula lá. 2 cursos de orientadora de leitura. E fiquei substituta do Visconde Congonhas do Campo durante 5 anos, que tinha que assistir aula na sala, a fazer tudo na secretaria, porque eu tinha a letra parecida com a diretora. Então, naquele tempo, o pagamento era feito assim à mão. Eram folhas grandes, eram folhas bem grandes, né? E tudo feito à mão. Não era ou bater na máquina, alguma coisa. Mas a folha de pagamento era feita à mão. E como ela copiava uma, eu fazia as outras. Porque nós tínhamos a letra muito parecida. Então, eu tinha dias que eu passava na diretoria, ajudando a diretora. Se não, dentro da sala de aula, assistindo a aula com as professoras, que era um espetáculo. Muita coisa que eu sei, muita coisa que eu aprendi com elas também. O sonho meu de ser professora foi quando eu pus o pé dentro da primeira série no grupo escolar Francisco Martins, em Franca. Coronel Francisco Martins. Quando eu pus o pé assim, vi aquela professora, com aquele óculos piscinê, dando aquela aula para todas nós, as crianças, eu fiquei encantada. Resolvi ser professora. Eu queria ser professora. Então, quando eu estava formada e vim para São Paulo, eu entrei no Visconde Congonhas, fiquei 5 anos sem faltar um dia. Era um prazer, eu não ganhava nada, só ganhava o dia que um professor faltasse. Em 5 anos, eu ganhei somente 326 dias. Eu não esqueço disso. 326 dias de ordenado. Em 5 anos, hein? Mas eu tinha ajuda do SESI,
que o SESI me pagava muito bem. E depois arrumei também ali, eu estava assim como substituta, né? E precisava, fiz amizade com a filha do secretário da educação da prefeitura de São Paulo, e ela falou assim, vamos lá que meu pai vai ver um negócio para nós. Porque abriram as escolas municipais naquela época. Não tinha escola municipal antes. Naquela época foram abertas as escolas municipais. Mas eram tão faladas, tão arrumadas as coisas ali, que eu falei, nossa, eu não entro, não vou entrar. Mas ela falou, não, mas meu pai trabalha, é da Secretaria da Educação. Nós vamos. E eu com vergonha, porque eu queria entrar por mérito de trabalho, assim, de experiência que eu tinha já do SESI, né? E tanto tempo ali, foi em 57. Foi em 56 isso. Eu falei, não, que vergonha. Aquela multidão de gente esperando abrir uma porta e alguém falar o nome que tinha arrumado. Eram 100 vagas. 100 vagas. Quando abre a porta e fala, Neves Lopes Serrano. Eu quase morri de vergonha. Eu fui e falou o nome da menina também, né? Nós entramos, nós já tínhamos a nossa sala de aula aí na rua pertinho atrás onde tem o McDonald's aí no Belém, aqui no Tatuapé, não tem o McDonald's, onde mora a Clarice ali? Foi ali, que é a minha escola. Aí depois passou para a rua Adelino, na rua Adelino, né? Ali para baixo, na esquina da Silva Romero, você descia, abriram a escola, tudo com caixote, tijolo, porque estava tudo assim, ó, tudo, porque eram 100 vagas. Era um negócio... Eu achei que não estava certo aquilo, mas ganhava ordenadinho, muito bom, viu? Passei a ter 3 ordenados. Eu tinha o SESI, substituta e a prefeitura. O dia inteiro, papai levava um lanche para mim desse tamanho. O Alexandre foi meu aluno nessa época. E o papai com o Alexandre na mão, assim, andando. Atravessavam a linha do trem. Levavam lá. Aí então... E hoje quem é o Alexandre? Em 57, tinha escolha de escola. Escolha do governo. E eu tinha 2.070 pontos. Só. Aliás, só não. 2.070 pontos. Dos 5 anos que eu fiquei substituta. Cheguei lá, nos Campos Elíseos era o negócio. Cheguei lá, falei assim, o papai junto comigo. Assim, o papai falou, vê onde você vai escolher, né? Eu falei, eu quero um lugar frio, não quero um lugar quente. Eu tinha feito um trabalho no magistério de barbeiro, que eu andei por Ribeirão Preto, Batatais, Brodowski, todos esses lugares de Franca, tudo infestado de barbeiro. Eu não queria. Eu quero... Quando o homem me chamou, falou assim, a preferência da senhora qual é? Eu falei, eu quero um lugar frio, não quero lugar quente.
Por quê? Falei, não, eu gosto do frio. Porque no frio é difícil o barbeiro. Então, ele falou assim, então vamos perto de Campos de Jordão. São Bento do Sapucaí. A senhora vai para o Cantagalo, o bairro do Cantagalo. Eu falei, bom, se é bairro, eu pensei aqui, Tatuapé, Belém, coisa, tudo, né, pertinho, tudo. Falou bairro do Cantagalo, escolhi bairro do Cantagalo. E desisti na mesma hora, no mesmo mês, desisti da prefeitura e do SESI, porque eu queria ser professora, só professora. E trabalhar como eu queria, né? Sempre sonhei no meu trabalho, ser professora do governo, que era o que, porque não se falava em municipal naquela época. Começou naquilo que foi em 56. Protecionismo, coisa muito coberta, e eu achei aquilo muito esquisito. Então, eu desisti de tudo, a mamãe falou, veja o que você vai fazer. Não, eu vou ficar, porque eu quero. Eu já estava namorando o seu pai. Eu quero casar e eu quero ser professora e cuidar dos meus filhos, né? Bom, e eu quero cumprir com o meu dever. Falava sempre, eu quero cumprir com o meu dever. Eu largo duas coisas, mas fico com aquilo que eu mais sonhei, que é ter minha sala de aula. E fiquei lá. Quando cheguei, estava o Adolfo, a mamãe e eu, e a nega foram me levar de carro, pensando que fosse ali, né? Quando nós chegamos, fomos consultar todo mundo lá na pensão mesmo, era a pensão, onde nós ficamos, que nós íamos ver onde era essa escola. Aí eles falaram assim, mas essa escola é no bairro do Cantagalo. Eu falei assim, deve ser aqui pertinho. Eu falei, não, lá não tem jeito de ir de carro. Lá tem só carro acorrentado. É muita montanha, muita serra. A cavalo leva 3 horas. E eles vêm a cavalo. Só, lá a condução é cavalo. Papai falou, mamãe falou, tá muito bem. O negócio. Mas vamos lá ver. Onde que é? Vamos com o carro. O carro ferveu no caminho, quase perderam o carro. Chegamos lá, a mamãe falou, o que é isso? Chegamos numa montanha, quando chegamos lá naquela montanha aqui, esse é o bairro dos protestantes aqui. Agora a senhora vai descer toda essa serra, lá é o Cantagalo, lá embaixo. É o bairro dos católicos. Olha só o negócio. Para o senhor Benedito, por recomendação, lá da pensão que nós estávamos, que ele que recebia os professores, porque não era muito confiável uma moça novinha como eu, ou por qualquer pessoa, ficar hospedada no fazendeiro, na casa do fazendeiro. Então, era o seu Benedito que recebia, por ordem também do padre da cidade de São Bento do Sapucaí. Eles deram essa informação. Aí a mamãe despediu, falou que nós voltávamos para a cidade, nós íamos voltar para São Paulo, e eu tomei posse e tudo, né? Tudo direitinho. Aí
Eu fui, passado uns dias, arrumei minha mala, tudo. O papai que foi junto, né? Nós somos de ônibus. E ele falou à noite, porque o papai, sabendo que eu tinha que andar, quando tivesse que vir na cidade, na reunião, ou resolver qualquer problema em São Bento de Sapucaí, eu teria que vir a cavalo. Não tinha outro meio. Seu Benedito não tinha nada. Era um pobre que tinha as 3 filhas e um filho menino só. Um menino e 3 filhas. E só ele que hospedava o professor. A Dona Maria e o seu Benedito. Aí o papai, né, aí à noite, vamos, Nelly, desiste. Onde já se viu você se enfiar num lugar desse, que não tem recurso nenhum? Vamos, vamos que nós pegamos a mala e vamos a pé para São Paulo. Daqui, ele falava, vamos embora. Falei, não, pai, amanhã eu volto para a fazenda da Araújo, para cantar galo da Araújo. Aí ele despediu, foi chorando embora e eu fiquei. E fui a cavalo, porque os moços, os noivos das meninas, vieram trazer o cavalo para eu ir embora para lá. E montanhas e montanhas, um broto que eu era, né, mocinha, em cima de um cavalo. Eu nunca tinha andado a cavalo na minha vida. E ficamos, já cumprimentei o Zé, o Zé, e o outro era o Zico, Zé, não sei, eram nomes assim. Eram pessoas muito conhecidas do seu Benedito. E fui embora, pela montanha fora, com 2 cavaleiros, né? E eu indo. Eles diziam assim, a senhora não está cansada? Eu falei, olha, eu era nova, para que chamar de senhora? Porque eu era professora, eles me chamavam de senhora. Aí então, eu falei, não, tá dando, vamos indo. E tudo estreito assim, ó, tudo estreito. Assim, você via aquelas cachoeiras, aquelas águas, tudo assim, muito romântico o negócio. Bom, chegamos lá, ele falou assim, o outro, agora eu acredito que ela é fazendeira, desse jeito. Eu falei, fazendeira? Eu sou uma pobre paulista que eu tenho, olha, eu francana, eu sou de Franca, eu não tenho fazenda, não tenho nada, meu bem, somente sou professor. Não, mas a senhora deve conhecer de andar a cavalo, porque fazer uma viagem dessa também, quando eu desci, eu não sabia se eu estava de pé ou sentada. Aí me deram, lá não tinha chuveiro. Entrei, me receberam muito bem, né? Muito bem. E fomos recebidos muito bem, mas aí veio a outra. Eram 2, eu e outra. Mas a outra veio de carro, arrumou um companheiro não sei onde, e veio de carro, em Taubaté. E veio de carro. Ela durou pouco tempo, porque dali ela saiu para um lugar melhor. Arrumaram coisa melhor para ela. Ninguém ficou lá, todos que foram nomeados, ninguém ficou, somente eu. Aí eu fiquei trabalhando, pegava os alunos tanto de manhã como à tarde, eu juntava tudo, eu ensinava, o dia inteiro fazendo lá, fazendo as coisas, né? E era
a coisa mais simples do mundo, a casa do seu Benedito. Era de reboque, elas pintavam a casa, era passar reboque na parede, no chão. Assim, elas tinham o dia delas fazerem isso, né? Enfeitar a casa. Fazer o piso e as paredes, depois pintavam. Elas eram muito atenciosas comigo. E elas sabiam fazer coisa, mas não tinha nada para fazer. Então, no primeiro mês, um mês que eu fiquei lá, a mamãe, até aquela fotografia que tem aí no álbum, que eu estou pegando a Conselito, aquele dia eu tinha chegado lá de São Bento de Sapucaí. Eu vim para pegar roupa, mais roupa e coisa. E levei muita coisa, essa farinha para fazer o bolo instantâneo, levei bastante, muita coisa levei. Porque lá assim, de manhã o café era assim, uma caneca de café com farinha. Farinha, que faz no tacho a farinha, né, de mandioca. De milho, era de milho, não era de mandioca, de milho. E punha aquela coisa no café e tomava. E um pedaço de pão, que eles faziam pão assim no forno, né? Mas não tinha esse negócio nem de manteiga. Leite, só de vez em quando, porque o leite das vacas dali, ficava na serra para ir embora para a cidade. Dificilmente vinha o leite. Quando tinha um frango é porque ele morreu, atropelado. Não é que tinha de bastante e aparecia não. Então, arroz, feijão, farinha e o café batido no pilão, assim, ó. Tum, 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 tum. Uma de cá, outra de lá. Aquilo, para mim, é o máximo. O café saía em pozinho, fazia o café uma delícia. E eles faziam arroz, feijão e farinha e um ovo frito. Só para mim, o ovo. Eles estavam acostumados a comer só assim, né? Então, eu falava, deixa eu dar um ovo para o menino gosta tanto de ovo, a gente vê que gosta, né? Mas não me fez falta variedade de comida, nada, porque eu passei um tempo muito feliz ali, saudável, todo mundo, eles queriam saber, porque eles eram católicos, e nós tínhamos a religião espírita, né? E eu estava recente de sair de uma situação, né, de comunista, né? Eu tinha saído, não podia falar nada disso, eu não podia falar nada disso, não podia comentar nada, e eles tinham em mim a pessoa mais religiosa do mundo. Então, elas me davam o livro o evangelho delas lá, o livro, a Bíblia, e eu li a Bíblia e eu sabia as orações, porque eu tive um conhecimento de catolicismo muito grande quando criança, né? E eu vivia dentro da igreja. Minha escola era encostada na igreja. Aí então, eu passei a ser eu que rezava, eu rezava o terço, eu fazia tudo que se faz numa igreja, eu fazia lá. Bom, eu passei a ser uma pessoa muito querida na família. E chegou o dia de eu sair de lá. Antes de sair, as coisas mais absurdas eu passei. O Zé ia comigo, atravessava todo aquele gramado, tudo, às vezes empoçava de água, tudo, para chegar na escola. Na escola era no mesmo lugar, só que tinha que andar um pouco. O Zé falava assim, deixa que eu abro a porta da escola.
abri a porta da escola, aquele rolo de, aquela cobrona assim, ó, dormindo, bela e formosa, lá no meio da sala de aula. Cobra. Cobra de monte. Eu morria de medo das cobras. A dona Maria falou, não tenha medo, porque embaixo do quarto da senhora e do meu quarto e da cozinha, tem o porão que os porcos estão lá. Os porcos não deixam a cobra chegar. Mas ele abria a porta para eu entrar dar aula, a cobrona lá. Tinha que tirar a cobra primeiro. Eu vi cobra lá na frente da casa do seu Jesus, do seu Benedito, que voava. Eu falo, gente, eu nunca vi isso na minha vida. A cobra, tchum, na outra árvore. Esticava inteirinha e tchum, na outra árvore. Então tinha muita cobra lá. O que eu tinha medo mesmo era das cobras. E fui para lá, porque no magistério que eu fiz, eu tinha aprendido a fazer parto, né? A aula de biologia do padre, do doutor José, ele dava os conhecimentos totais de um nascimento de criança. Nós tínhamos que aprender a fazer parto, né? Eu não fiz parto nenhum, mas só de ver o que faz, a pulsação, o coração, quanto tempo, não sei o quê. E uma veia que rebentava, ele ensinou como é que se tonicava a veia. Todas essas coisas, um chazinho, um curativo, nós aprendemos a dar injeção no curso de magistério. Aveia comeu, aveia comeu, aveia comeu, aveia comeu, aveia comeu. Quando eu tinha reunião na cidade de São Bento do Sapucaí, eu ia a cavalo junto com o Zé ou com o Zico, era Zé e o Zico, ou com o Zico, a cavalo. Eles esperavam, mandavam ferrar o cavalo, arrumar o cavalo, enquanto eu ia na reunião da escola, lá na cidade. Depois de 2, 3 horas aí de reunião, pegava o cavalo de novo, 3 horas para ir e 3 horas para voltar a cavalo, né? Então, isso, quando eu ia assim, eu parava não na pensão mais, eu parava na casa do padre, da igreja. Ele tinha a casinha dele e ele falava, me instruía, né? Dava almoço, fazia um almoço para mim, para o Zé, para quem fosse comigo, né? Porque esse padre, uma vez por mês, ia para lá. E ele se hospedava no seu Benedito também, não no fazendeiro, o dono do pedaço, no seu Benedito. E ele falava para mim, dona Nélis, quando eu for lá, a senhora vai ver o que é que eles sabem fazer de comida, o que essas meninas sabem fazer. A senhora vai ver. Aí logo ele foi, porque ele ia uma vez por mês para pegar os arrecadamentos que tinha da igreja, também dinheiro, tudo, né? Aí ele chegou, menina do céu, olha, e fecharam a porta, só eu e o padre comendo, e elas para servir. Ninguém mais, nem criança, nem a dona Maria, que é a mãe, né? Nada. A dona Maria é muito séria, sabe? Fumava cigarro de palha, escondia assim nos buraquinhos da parede. Cada um tinha seu buraquinho para esconder o cigarro de palha. Então, quando eles
me chamaram chamaram o padre e eu, né? Porque o padre estava conversando comigo sobre tudo, né? Sobre a religião que eles têm, que é fervorosa, e que lá os protestantes era aquela rixa, tinha uma rixa entre os dois bairros, não sei o quê. Então, venha almoçar. Quando nós entramos, tudo arrumado, mas tinha leitão assado, frango, a comida uma delícia, macarrão, mas eu não esqueço daquele macarrão, não sei o que elas faziam com o macarrão. É que os professores que passaram por lá, muitos ensinaram. E eu, então, passei a ensinar também muita coisa, né? Levar coisa para elas fazerem, tudo, né? Eu vim quantas vezes? Quase um ano eu vim umas 3 vezes em São Paulo só, né? Para levar as coisas para elas fazerem, tudo, né? E bordar tudo para elas, o enxoval delas eu bordei, né? Porque lá dava tempo de tudo. E elas quiseram que eu bordasse também os vestidos que elas compraram, né? Porque elas iam casar, né? Então, deixei tudo pronto. Quando saiu o chamado que eu viesse, que eu ia ser transferida de lá para Itaim, em São Miguel. Eu fiquei feliz, né? Falei, puxa, vou embora, ficar perto da minha família, né? E o Antônio, ele nunca foi lá. Nunca. Se fosse outro, teria ido, né? Mas ele nunca foi lá. Aí a despedida foi dura, mas foi uma choração, meu Deus do céu, mas quanto chorando, nossa, todos chorando, que não queria que eu viesse embora, como que eles iam ficar sem a professora, mas vai vir outra professora, não sei o quê. Mas eles estavam acostumados já comigo, né? Porque lá também a simplicidade, a escola muito simples, tem que ter uma professora que estimule muito, mas muito, né? E eu desenhava muito, sabia desenhar rápido, né? Fazia as minhas coisas muito bem feitas. E vim embora para São Paulo. Foi um dia de choro, nossa, mandaram um carneirinho, ai, me mandaram. Eu tive que despachar o carneiro no ônibus, era só ônibus que ia lá. Eles trouxeram o carneiro, o papai que foi me buscar. Então, no dia, não foi a cavalo, porque tinha muita coisa para trazer. Era o carro de boi. Saí de lá de madrugada, levou mais de 6 horas ou 7 horas para chegar. O papai estava tão impaciente, o que é isso? Se ela saiu cedo, como que veio e não veio? Onde está? E sabe o que ele fez? Pegou a estrada, que ele sabia por onde chegava, né? Foi andando. Eu estava assim, sentadinha dentro do carro de boi, assim, com aquela esteira toda assim, né? E eu sentadinha bem na frente, dava para eu ver assim, andando, né? E os bois, bem, olhei assim longe, já tinha um morrinho assim, eu vi um homem lá longe. Falei, nossa, sabe que aquele homem parece com meu pai? Era o papai. O papai se pôs a gritar e a chorar, meu Deus do céu. Ele falou, não me fale uma coisa dessa. Graças a Deus que você vai embora, pelo amor de Deus. E foi uma coisa linda aquilo, né? E vim para Itaim. E aí desenvolvi a minha carreira toda. Né?
vim para Vila Esperança depois que o César nasceu, que eu casei quando eu voltei e tudo, casei. Continuou lá em São Miguel, lá no Itaim. Aí depois que o César nasceu, eu vim para Vila Esperança. Depois da Vila Esperança, por Carlos Escobar, onde eu fiquei 23 anos. E ao todo foram quantos anos? 30 anos. Porque quando eu assinei, o dia que eu tomei posse, eram 25 anos. Aí, quando o governo aquele da cabecinha chata, como que chama? Presidente Gaspar. É um que tinha aí. Não lembro dele, do nome dele, Gaspar. Sei lá. É um negócio assim. Não era Getúlio Vargas, não. Já tinha passado o Getúlio Vargas. Gaspar Dutra. Ele fez a lei de 30 anos. Eu sou para 30. Quando eu estava aí no Carlos Escobar, no finalzinho da minha carreira, estava com 28 anos, saiu a lei dos 25. Aí eu fiquei até os 30. E aquele menininho pequenininho que o vovô levava pela mão? Alexandre. E O meu dentista hoje. Ele é o seu dentista? Sempre foi meu dentista. O pezinho dele não alcançava o chão, quando ele estava sentado. E agora você vê um homem de quase 2 metros de altura, né? Meu dentista, tão conhecido, pessoas muito importantes passaram pela minha mão, principalmente o Abemir, que foi uma inteligência sobrenatural já. E o sobrinho dele, o Ilcinho, outra inteligência. E sempre dei aula com 42 alunos na sala para alfabetizar. E no mês de junho, meus alunos estavam com alfabetização quase completa. Aí teria o treino do mês de agosto, com todas as dificuldades que a criança possa encontrar na alfabetização, que são as sílabas duplas, as palavras com sílabas duplas, com letras duplas, com o valor do H, o valor do X, o valor do M antes do PIB, tudo. Em agosto, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Meus alunos foram para a 2ª série sabendo ler e escrever correntemente. Tabuada, na ponta da língua, verbo, gramática, tudo. 42 alunos. 40% de alunos da favela. Sempre.